Bienvenidos a nuestro primer Principal LATAM Quarterly Outlook Session. Para nosotros es muy importante transmitirles los views que nosotros tenemos como Principal a nivel regional, sobre todo entendiendo el contexto global que estamos viviendo y cómo eso impacta los principales activos financieros de la región. Yo soy Felipe Lira, soy líder de multi-asset en la región y les voy a presentar el view global y después el view LATAM para dejar la última parte en lo que es cada una de las economías de la región. Entonces, vamos con el escenario global. ¿Qué es lo que ha estado pasando ya hace bastantes años? Yo creo que es súper importante partir primero con lo que es la estructura global que tenemos hoy día. ¿Ya? Acá el título que es muy importante es la incertidumbre va más allá de la coyuntura. No solamente lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, sino que esto ya llevamos un ciclo bastante largo en el cual estamos viendo las consecuencias de un mundo multipolar. Estábamos acostumbrados a cierto consenso post-Guerra Fría y ese consenso ya hace varios años se terminó y esto tiene muchas consecuencias desde un punto de vista geopolítico. Estados Unidos busca, ¿cierto?, tener un control más sobre las áreas que tiene o puede influir y también sobre rutas comerciales y ciertos commodities, ¿ya? Sobre todo commodities que están muy ligados a las nuevas tecnologías y el caso de la energía también es clave, ¿ya? Entonces de esto ha derivado en varios conflictos. El tema también de la política arancelaria, que era un consenso hasta hace no muchos años. El primer gobierno de Trump fue rompiendo este consenso y empezaron las guerras comerciales. El tercer gran consenso también que se rompió fue la política monetaria, la independencia. Hoy día ha estado bastante cuestionada, en especial en Estados Unidos. Si bien, a pesar de todos los ataques que ha tenido, se mantiene, digamos, funcionando la práctica bien independiente. Y finalmente, la política fiscal es otro de los grandes consensos. La política fiscal siempre había estado funcionando de una forma anticíclica, pero hoy día vemos que prácticamente todos los principales países del mundo están con políticas expansivas fiscales en momentos en que no estamos en crisis, incluyendo países que históricamente han sido más conservadores como Alemania. Y en este contexto, yo creo que la mejor foto que describe lo que está pasando es lo que les estoy mostrando ahora. Si se fijan, muestra cuál era el principal socio para cada uno de los países en el mundo en el año 2000 y cómo es la foto en el año 2024. Y si se fijan, hay un cambio muy grande. Pasamos de una dominancia comercial de Estados Unidos frente a Europa y China a hoy día una dominancia comercial ya más pareja, en el cual hay distintas zonas de influencia. Y Estados Unidos, si se fijan, su gran zona de influencia está desde Colombia hacia arriba. Entonces eso hoy día Estados Unidos ha vuelto a la famosa doctrina Monroe y está tratando justamente de todas estas zonas de poder tener una mayor injerencia. Es muy importante también en el sentido de lo primero que les comentaba de el control de las materias primas o cómo la actual administración de Trump ha ido desplegando, digamos, las negociaciones en aranceles, en temas de materias primas, en también distintos conflictos, derechamente conflictos bélicos. Hay dos grandes tendencias o dos grandes denominaciones respecto a cómo Trump ha ido manejando las distintas amenazas que ha establecido. Por un lado, en el mercado se estableció el término TACO, que básicamente lo que describe es que Trump hace amenazas que después tiende a no cumplirlas o a cumplirlas en una magnitud significativamente menor. Y por otro lado está el término que se conoce como FAFO, que es básicamente que Trump hace amenazas grandes y las cumple. La gran pregunta acá es cómo ha actuado la actual administración de Estados Unidos. Muchas veces el famoso término TACO lo ha hecho con países que no tienen una relación comercial tan fuerte con Estados Unidos o que el impacto económico en Estados Unidos es muy significativo, pero lo que es la parte más FAFO, es decir, cuando cumple de verdad la amenaza, lo ha hecho con países con importancia menor o con impacto económico menor en Estados Unidos. Entonces, el gran ejemplo de
este famoso FAFO es la actual guerra en Irán. ¿Por qué Estados Unidos se atrevió, digamos, a hacer este ataque? Básicamente porque la dependencia del petróleo del Golfo Pérsico hoy día es muy distinta a la que históricamente había tenido Estados Unidos. Y si se fijan en el gráfico de la derecha, Estados Unidos importaba casi 3 millones de barriles diarios desde el Golfo Pérsico a principios de este siglo, y hoy son menos de 500.000 barriles, lo cual es muy distinto para la realidad de China, que pasó de 700, 800.000 barriles a en algún momento incluso sobre 5 millones, hoy día 4.700.000 barriles diarios. Esto básicamente es lo que permite a Estados Unidos asumir de que el impacto económico de la irrupción del petróleo en el Golfo Pérsico para Estados Unidos era menor comparado con otras zonas del mundo. Además, Estados Unidos hoy día, y esto también es consecuencia porque Estados Unidos hoy día es un exportador neto de petróleo, ¿ya? Y eso también es una realidad que ha cambiado mucho con respecto a 20, 30 años atrás. Ahora, la gran pregunta es que este conflicto ¿están cumpliendo o no los objetivos? Es decir, dado de que esto es FAFO y por lo tanto la amenaza de Trump sí se cumple y está dispuesto a mantener el conflicto hasta que supuestamente cumpla los objetivos, pero el problema es que de los 3 grandes objetivos implícitos, si uno analiza cada uno de ellos, en este minuto no se han ido cumpliendo. O sea, primero, el cambio de régimen. Si bien se eliminaron nombres importantes dentro del régimen de la República Islámica de Irán, la estructura sigue prácticamente intacta. A pesar de los ataques a las distintas instituciones e infraestructura del gobierno islámico, en general el dominio sobre la población se mantiene. Segundo, reducir la amenaza bélica de Irán en la región tampoco es algo que se ha ido logrando cumplir, y de hecho si uno compara con el número de misiles y sobre todo drones, ataques de drones que está haciendo Irán a tanto países del Golfo Pérsico como a Israel, ha ido aumentando incluso en las últimas semanas. Y finalmente, y de hecho, bueno, el gran ejemplo es el misil que envió Irán a la isla Diego García, que no solamente señala la capacidad intacta que tiene, sino que además incluso una capacidad de amenazar a países más allá, incluso del Medio Oriente. Y finalmente, el tercer objetivo implícito, que podría haber sido controlar el suministro energético hacia China, justamente con el control que está teniendo Irán sobre el estrecho de Hormuz, ha ocurrido lo contrario. Irán está atacando barcos que justamente no van hacia China o que son más aliados de Estados Unidos, y por tanto el suministro de petróleo hacia China se ha mantenido prácticamente intacto, y por tanto ninguno de estos 3 grandes objetivos que podría haber tenido la administración Trump se han ido cumpliendo. Entonces, en este sentido, la gran pregunta es: ¿qué está en precio y quién no está en precio? ¿Qué es lo que está en precio? Es básicamente que este conflicto se mantiene sin una tregua significativa hasta recién el tercer trimestre. Ya las probabilidades ahí empiezan a ser sobre 50% en el mercado de tanto acciones como en el caso del mercado de apuestas. Por lo tanto, si uno dice esto está en un escenario malo, está metido en precios, pareciera que sí. Esto se ha notado en el impacto en las monedas, sobre todo los países importadores de petróleo. Y también ha tenido impacto en el oro y en otros activos, pero el impacto, por ejemplo, en las acciones dentro de todo todavía no ha sido tan significativo. Hasta que, y está la segunda parte que creo que es muy relevante, que es lo que no está metido en precio, es básicamente la reacción de los bancos centrales, una reacción agresiva de los bancos centrales ante este shock del precio del petróleo y obviamente de las expectativas de inflación. Hoy día las expectativas de inflación de hecho en Estados Unidos están sobre el 5% en 12 meses. Y eso, obviamente, la última reunión de la Fed ha tomado nota, si bien ha transmitido de que la incertidumbre es alta, pero de a poco el mercado está empezando a asumir de que no solamente no van a haber recorte de tasas, sino que incluso podrían haber alza, no solamente en Estados Unidos, sino en otras economías importantes. Y eso sí haría un cambio en la reacción del precio de los activos, porque hasta hoy las condiciones financieras en general no se habían apretado en forma significativa. Esto yo creo que es muy importante porque uno dice, la gran pregunta era, ok, estamos en la etapa FAFO, ¿cierto? Trump está cumpliendo su amenaza, pero ¿hasta qué punto está dispuesto a aguantar este conflicto? Acá sí hay un costo que es relevante para Estados Unidos.
si bien pareciera que el petróleo en el corto plazo no tiene un impacto tan grande, sí en el mediano plazo tiene un impacto en el consumo, en la expectativa de inflación, además en un contexto que popularmente esta guerra no tiene mucho apoyo. Uno compara la aprobación a la guerra en Estados Unidos versus la de Israel, que para Israel sí es un conflicto más existencial, es totalmente distinto. Como ya les comentaba, este tema de la expectativa de inflación está llevando a que los bancos centrales se empiecen a asustar, a que la Fed empiece a dar señales de preocupación, y en ese sentido Trump por primera vez está viendo ya un costo que no está dispuesto a pagar. Y por eso que las señales que él ha dado de tratar de tener ciertas treguas, si bien puntuales relacionados con ataques a infraestructura energética de Irán, esas señales claramente muestran de que llegamos a un punto en que el costo para Trump empieza a ser mayor que los eventuales beneficios que él estaba viendo en esta intervención. Creemos que es relevante, hay que seguir, digamos, atento a cómo sigue evolucionando el conflicto, pero por lo menos desde un punto de vista de mediano a largo plazo, el entender de que ya para Trump esto empieza a tener un trade-off que es muy importante, eso sí permite, digamos, ver un horizonte un poco menos negativo hacia el futuro. Y lo segundo, que creo que es muy relevante, es también no desviar la atención de lo que está pasando respecto a la economía. Las economías hoy día son mucho más resilientes a shocks de energía, sobre todo ligado al petróleo, pero es muy importante entender de que hoy día tenemos dos grandes drivers económicos en el mundo, que es Estados Unidos y China, y ambos están siendo impulsados fuertemente en la parte de inversión ligadas a nuevas tecnologías. Si bien en Estados Unidos el enfoque ha sido más bien por el lado de construcción de data centers, es uno de los grandes motores de la economía de Estados Unidos en estos momentos, por el lado de China es el impulso a su sector exportador, a la inversión ligada al sector exportador, que ha compensado totalmente lo que ha estado cayendo en la parte de residencial. Y esto, para la región como Latinoamérica, es muy importante porque permite mostrar de que la demanda por commodities ligados a las nuevas tecnologías va a seguir, digamos, muy potente en los próximos meses. Les comentaba, las economías son mucho más resilientes hoy día y de hecho las expectativas de crecimiento, si bien todavía es temprano por cómo estar midiendo el impacto del shock del petróleo, en general no se han visto drásticamente afectadas. Entonces el view para la región en este contexto que ya les comentaba, estructuralmente con una incertidumbre que va más allá de la coyuntura, pero además con una coyuntura bastante desafiante. Partíamos nosotros este año con un gran impulso en la región, las perspectivas económicas cada vez iban mejorando más, dado los factores estructurales que ya les mencionaba antes, el desempleo había caído también con fuerza, pero este shock nos pega de forma bastante heterogénea. Acá el impacto en la región depende mucho de cada uno de los países. Tenemos países como Colombia, Brasil, que tienen un balance positivo en términos de exportación del petróleo. El caso de Chile es el otro extremo. En el caso de la economía chilena, la importación de petróleo, la importación neta de petróleo es un 3,4% del PIB. Entonces es un impacto muy negativo para la economía chilena, pero en general para el resto de la economía no tanto, más bien neutral en el caso de México. Y esto se ha visto bien reflejado. Si uno ve el comportamiento de las monedas en lo que va del año, o sea, incluyendo una primera parte que fue positivo, pero después el shock del petróleo durante el mes de marzo, y se ve bastante bien cómo las monedas que han tenido o que siguen teniendo un buen desempeño, como el real brasileño, el peso colombiano, son justamente las ligadas a estos países que son exportadores netos de petróleo, y el caso del peso chileno por el otro lado, digamos, dado su condición de importador neto. Entonces, esto creo que es muy importante para entender bien de que lo que hemos visto hasta ahora y con lo que yo les comentaba antes, que está en precio, es básicamente el efecto directo del shock del petróleo, pero no un efecto indirecto de bancos centrales más agresivos, de condiciones financieras que se empiezan a apretar. Esa parte es lo que todavía está en duda y obviamente puede ser que no llegue a materializarse. Acá, de hecho, justamente va un poco lo que les comentaba. El gráfico a la derecha muestra que en general los bancos centrales de países como México, Chile y Perú habían estado bajando tasas, pero parecían que ya se empezaban a estabilizar ese proceso de baja de tasas.
y en el caso de Brasil la esperanza era que iba a comenzar un proceso de recorte. Colombia era el único que iba, digamos, para el otro lado. Pero esto obviamente hace de bancos centrales van a estar más cautos y van a estar atentos a este desarrollo por parte de la guerra de Irán. La buena noticia en la región es que pareciera que va a continuar un giro hacia políticas más pro mercado. Hemos visto ya cambios de gobierno en varios países. El último fue el caso de Chile. Y este año es clave lo que ocurra en Colombia, Perú y sobre todo Brasil, ¿ya? Y en general uno empieza a ver las encuestas y sobre todo también lo que está en precio. Y hoy día pareciera de que es mucho más probable que hace 3 meses atrás que tengamos también, sobre todo Colombia y Brasil, un cambio de régimen hacia gobiernos que son más favorables a reformas de mercado y que sean más fiscalmente conservadores. Y esto básicamente porque hay una reacción anti-incumbente muy fuerte en la región y eso probablemente lo van a seguir aprovechando estos gobiernos más ligados a la derecha política. Entonces, como resumen, es muy importante en la región, hay muy buenas oportunidades en el largo plazo desde un punto de vista de la demanda de commodities. Además, en todos estos eventos geopolíticos, nosotros estamos bien lejos de zonas de conflicto. Si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando con la guerra en Irán, el petróleo impacta fuerte a los países asiáticos. Los países que producen petróleo son justamente donde está todo el conflicto. En cambio, Latinoamérica, dentro de lo que es emergente, es la zona, digamos, que está más aislada de esto. Así que también términos relativos, es algo que es positivo. Y finalmente se continúa, digamos, este cambio político. Eso también va a seguir cimentando las buenas perspectivas de la región en un contexto, además, de precios de activos financieros que siguen muy, muy atractivos. Olá, meu nome é Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Principal Asset Management do Brasil e vou comentar um pouquinho sobre os principais destaques do cenário econômico local e o que se esperar daqui para frente nos próximos meses, tá? Começando um pouco pelo cenário externo, né, o ambiente global tem sido ali um ambiente mais favorável quando a gente olha da virada do ano para cá, né? Acho que é impossível a gente comentar a performance dos ativos sem mencionar o forte fluxo de investidores estrangeiros buscando ativos brasileiros, nessa realocação de investimentos lá fora, toda a desvalorização que a gente tem acompanhado do dólar global, e isso contribuindo para essa realocação de influxos de investimentos e atraindo investimentos e fluxo para mercados emergentes e os mercados brasileiros sendo beneficiados por esse fluxo estrangeiro, tá? Quando a gente olha para esse primeiro gráfico, a gente percebe que tanto no mês de janeiro e no mês de fevereiro, a gente teve uma entrada, né, acumulada de mais de 40 bilhões de reais somente nesses 2 primeiros meses do ano, praticamente ali superando, né, o total de entrada de fluxo que tivemos ao longo do ano de 2025, ilustrando essa forte procura por ativos locais e esse fluxo de investimentos estrangeiros aqui para os mercados domésticos. Só que além desses ventos favoráveis, né, do cenário global e implicações para os nossos ativos domésticos, também temos que ilustrar e comentar um pouco sobre as teses domésticas que também têm norteado as discussões aqui do cenário econômico brasileiro. E acho que a primeira delas se trata, né, em relação à política monetária e todo o ambiente que a economia brasileira tem apresentado para esse início de ciclo de cortes de juros que tem se desenhado aqui, né, para o Brasil nesse curto prazo, tá? Se a gente olha pelo cenário de inflação, a gente já tem visto uma boa acomodação da inflação no curto prazo, grande parte ajudada pela valorização da taxa de câmbio que a gente acompanhou desde do segundo semestre, né, de forma mais importante aí ao longo do ano passado, e com isso a nossa taxa de inflação, né, o IPCA, acabou encerrando o ano passado em patamares ali compatíveis com o intervalo de metas e desacelerando para patamares de 4,3%, tá? Só que além disso, do lado da atividade econômica, né, acho que um outro fator também que contribui para essa discussão de cortes de juros são os sinais que a gente tem visto de alguma desaceleração ou alguma acomodação
do ritmo de crescimento da economia brasileira. Se a gente olha para o primeiro gráfico, a gente percebe que essa taxa de crescimento na comparação anual vem mostrando uma desaceleração em relação ao ano de 2025, e se a gente compara o crescimento do PIB em 2025 contra as expectativas iniciais de crescimento pelo Focus, a gente percebe que essa taxa de crescimento também desacelerou em relação aos anos anteriores e ficou praticamente compatível com as expectativas iniciais, né? Ou seja, não tivemos surpresas adicionais ou altistas em relação às expectativas do mercado, tá? Em relação aos próximos meses, o cenário aqui doméstico será fortemente condicionado à duração e aos conflitos geopolíticos que a gente tem acompanhado entre Irã e Estados Unidos nessas últimas semanas, tá? Tentando destrinchar um pouco melhor as principais implicações desse conflito para a economia brasileira, acho que primeiro do lado positivo temos que destacar o setor externo brasileiro, dado que a economia brasileira acaba sendo uma economia exportadora de petróleo, então, portanto, as contas externas podem se beneficiar, né, desse choque altista para os preços lá fora. E, além disso, também temos que destacar o resultado fiscal aqui doméstico, né? A gente sabe também como o petróleo acaba também sendo uma fonte, né, de arrecadação para as contas públicas do governo, então, portanto, podendo, né, ajudar de alguma forma o curto prazo dessas contas fiscais para esse ano de 2026, e esperamos que o governo entregue a meta de déficit fiscal, de resultado fiscal para esse ano de 2026, dado esse risco positivo vindo dessas taxações ou de aumento de arrecadação através de receitas com petróleo, tá? Só que, por outro lado, quando a gente pensa nos impactos um pouco mais negativos, fica a discussão desse impacto do choque do preço do petróleo e impactos também para a nossa inflação doméstica, né? Quando a gente olha para as expectativas de inflação na pesquisa Focus e até mesmo no comportamento das inflações implícitas do mercado, a gente já começa a enxergar algum impacto inicial desse choque do petróleo para as expectativas de inflação. As expectativas no Focus já mostram ali níveis ali acima de 4% para esse ano, ao mesmo tempo que as inflações implícitas, especialmente ali as inflações implícitas mais curtas, de 1, 2 anos, reagindo de maneira mais importante a esse choque inicial de preços, tá? E acho que a duração, né, desse conflito e por quanto tempo, né, esse conflito se perdurar lá fora, vai ser determinante para a gente ter maior certeza em relação ao total e como que vai se dar, né, o tamanho desse ciclo de cortes de juros por parte do Banco Central aqui no Brasil, tá? Na sua última decisão, o Banco Central optou por cortar a sua taxa de juros de uma maneira um pouco mais cautelosa, né, com um corte de 0,25 pontos na taxa Selic, trazendo a taxa Selic para 14,75, mas quando a gente olha as sinalizações em relação aos próximos passos, o Banco Central deixa claro que esses próximos passos estarão condicionados, né, ao tamanho do choque, a duração desse choque e como que esse choque vai se traduzir de impactos para a economia brasileira, especialmente ali no cenário de inflação, tá? Por hora, a gente mantém a nossa expectativa de que a taxa Selic deve encerrar esse ano em patamares de 12,5%, mas o tamanho e a velocidade com que o Banco Central chegará nessa taxa de juro terminal estará altamente ali, né, condicionada, como a gente falou, à duração desses choques geopolíticos e como que vai se dar essas consequências ali para as economias como um todo, tá? Só que além dessa discussão em relação ao choque do petróleo, né, acho que uma outra discussão também super importante aqui para a economia brasileira é o quanto de espaço que o Banco Central teria para levar essa taxa de juros, né, desconsiderando um pouco esses choques ali de petróleo, que podem ser passageiros ou pelo menos choques ali de curto prazo, tá? E eu acho que aqui vale a gente sempre lembrar, né, que a economia brasileira ainda se encontra com uma taxa de desemprego, um mercado de trabalho ainda superaquecido e uma taxa de inflação, né, especialmente ali a parte de serviços mais ligados ali à demanda, ainda em patamares super elevados e ainda sem grandes sinais de alguma desaceleração ou alguma acomodação no curto prazo, né? Isso justifica, ou pelo menos reforça, né, a necessidade de que o Banco Central, claro, tem espaço para cortar essa taxa de juros, né, tirar essa taxa de juros de níveis tão restritivos, mas ainda manter esses juros ainda em patamares elevados, especialmente ali num momento ou num ano onde a gente deve ter, né, maior volatilidade por conta de riscos ou expectativas ali eleitorais para esse ano de 2026, tá? Em relação ao cenário eleitoral, as eleições presidenciais para esse ano de 2026 devem
ser o principal evento, né, para os mercados locais em outubro desse ano, tá? A gente ainda espera uma eleição ainda bastante apertada entre o presidente Lula e o candidato Flávio Bolsonaro da direita. Acho que do lado do governo Lula ainda chama atenção um elevado nível de rejeição ao governo, um elevado nível de desaprovação do governo atual, mesmo diante de todas as condições econômicas que a gente descreveu, né, ao longo dos últimos slides, com uma taxa de desemprego em patamares baixos, uma inflação desacelerando e uma taxa de câmbio ainda apreciando, e mesmo assim a popularidade do Lula ainda segue, né, em patamares elevados em relação a mandatos anteriores. Mas, porém, do outro lado, a candidatura do Flávio Bolsonaro vem ganhando um pouco mais de corpo, até mostrando, né, uma melhora quando a gente olha nas intenções de voto, mas, por outro lado, também é um candidato que sofre, né, de uma rejeição também bastante elevada quando a gente olha nas simulações recentes, tá? Então, tanto essa desaprovação alta do governo, como também essa rejeição alta ao nome e ao sobrenome Bolsonaro, vai se desenhando uma eleição ainda bastante apertada e bastante difícil de ter maiores clarezas e certezas para o cenário eleitoral de 2026. A principal consequência disso são as dúvidas em relação à política fiscal e à política econômica que teremos no próximo ano e a partir desse novo governo. A gente sabe de todas as fragilidades fiscais aqui locais, né, com uma taxa de uma dívida bruta ainda em patamares super elevados e ainda numa tendência de aceleração, em patamares ali, né, próximos de 80% ali do PIB como dívida bruta, e além disso, essa próxima sinalização e o próximo governo de 2027 será fundamental a gente entender qual que é a direção dessa política fiscal para reverter essas expectativas negativas que a gente acaba observando também na pesquisa Focus e nessa trajetória de dívida ainda em patamares elevados. Olá, meu nome é Helder Soares, eu sou membro do Conselho de Administração da Principal Brasil e participante dos comitês de renda variável. Tá? Eu estou aqui para contar um pouco das perspectivas que a gente está vendo para essa classe de ativos na América Latina. Eu gostaria de começar olhando as tendências globais de investimento para a renda variável. Eu destacaria 3 tendências principais. A primeira é um desejo de diversificação para fora dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos correspondem por 70% do peso dos índices de ações globais. Existe um temor com a gestão atual de Trump, que tem causado um pouco de diversificação para fora dos Estados Unidos. A segunda tendência é um temor de AI. Hoje a gente não sabe o que a inteligência artificial pode disruptar de negócios. Por exemplo, uma empresa de software pode ser disruptada totalmente por inteligência artificial, e os setores principais da América Latina, eles têm menos este risco. Então a gente é basicamente produtor de commodities, tem empresas imobiliárias, empresas que a gente chama de hard assets, são de uma depreciação mais demorada e baixa obsolescência. Então são setores menos disruptíveis por inteligência artificial. E a terceira tendência é um temor de risco geopolítico. A gente tem vislumbrado guerras, tanto comerciais como de fato, e a América Latina está bem posicionada por estar distante do epicentro dessas guerras, tanto as comerciais quanto as de fato. Tá? Obviamente, apesar dessas macro tendências favoráveis à América Latina, os dados particulares da própria região é muito importante na performance da classe de ativos. Né? Eu destacaria aqui as eleições presidenciais que nós temos no Brasil, Colômbia e Peru, e a negociação do pacto comercial do México com os Estados Unidos e Canadá como as principais idiosincrasias da região e que podem contribuir tanto positivamente quanto negativamente à performance da região. Tá? Eu diria que as tendências são um pouco mais positivas do ponto de vista eleitoral. A gente tem disputas bastante acirradas, tanto no Brasil quanto na Colômbia, mas eu vejo uma certa vantagem para os candidatos de centro-direita nesses países, o que pode impulsionar uma melhora na percepção de risco. Tá? No México, a lógica também indicaria a renovação do acordo comercial com os Estados Unidos, que é bastante importante para o México e pode destravar os investimentos lá.
No Brasil, eu diria que ele está relativamente protegido da guerra. A gente não é grande importador de combustível, temos alguma dependência de diesel, mas a balança comercial do Brasil é positiva em relação ao petróleo. Somos autossuficientes em alimentos e o mais importante que a guerra pode trazer é eventualmente um ciclo de corte de taxa de juros menos prolongado, tá? Mas isso a gente vai ver dependendo da duração da guerra e dos efeitos inflacionários que ela pode ter. Em relação ao México, o principal fator, como eu mencionei, é a renovação do acordo comercial. Os investimentos no nearshoring, que é investimentos no México para produzir especialmente para os Estados Unidos, eles se interromperam aí nos últimos 12 meses, a economia se enfraqueceu e a assinatura desse acordo pode trazer novamente uma certa pujança econômica para o México que tem sido abaixo do desejado. Em relação ao Chile, eu diria que o principal risco é um país que é mais exposto à importação de combustível. A gente já viu o Banco Central do Chile reagindo, indicando até possibilidades de alta de taxa de juros. Os aumentos de combustível lá também já tiveram um certo impacto na popularidade do presidente, mas de maneira geral a gente é bastante otimista com a nova administração. Entendemos que eles querem reduzir a burocracia, reduzir impostos. Isso deve ter uma melhora no ambiente de negócios do Chile bastante importante, mais a médio prazo. Tá? Em relação à Colômbia, a atual guerra é até benéfica, é um país exportador de petróleo, mas como eu mencionei, nós temos uma eleição presidencial bastante disputada agora em maio. O candidato de esquerda lidera, temos 2 candidatos de centro-direita em segundo lugar, mas nas pesquisas de segundo turno eles têm uma ligeira vantagem em relação ao candidato de esquerda. Isso seria bastante importante, porque o país precisa fazer um ajuste fiscal, com as contas hoje estão um pouco prejudicadas pela questão fiscal. Em relação ao Peru, eu diria que é o país com as melhores variáveis macroeconômicas no momento, o crescimento acima da média, um país que tem várias commodities que têm performado muito bem, além de cobre, metais preciosos como ouro, prata, então tem se beneficiado desse cenário de maior instabilidade geopolítica. Existe uma eleição presidencial, mas ela é um pouco menos disputada, vamos dizer, os 3 primeiros candidatos são de centro-direita, então devem trazer menos volatilidade para o mercado e, além disso, o Congresso acaba sendo muito mais forte lá no Peru, então não vislumbramos muita volatilidade política vindo dessa eleição. Obviamente que para a gente falar um pouco das perspectivas de performance, a gente tem que levar em conta o valuation do mercado, a precificação do mercado. Claramente hoje o mercado não se encontra tão barato quanto ele estava no final de 2024. O ano passado a região já teve uma performance muito boa, com uma alta de quase 50% em dólar. Este ano apresenta uma alta de quase 20% em dólar também, então o mercado não está tão barato quanto antigamente, mas ainda está num valuation próximo às médias históricas. O PI da região está na faixa de 11 vezes, que é muito próximo da média histórica de longo prazo da região, enquanto o resto do mundo está um pouco mais caro do que a média histórica. Então, de maneira relativa, a gente continua interessante. Eu vejo essa tendência de migração de ativos para fora dos Estados Unidos como uma tendência bastante consolidada. Eu destacaria que nesse mês, no pico da guerra, o Brasil recebeu 13 bilhões de investimento de estrangeiros, com toda a volatilidade no mercado, então me parece que é uma tendência bem estabelecida de diversificação, mas obviamente os cenários políticos vão determinar a performance no fim do ano. A gente continua otimista, em geral. Obviamente que o cenário geopolítico é um pouco mais volátil do que de anos anteriores, e do ponto de vista de preferência, a gente tem preferência tanto pelo Brasil,
que se encontra mais barato e se encontra num momento de possíveis quedas de taxa de juros, uma alternância política, e no Chile, que já fez essa alternância política e vai começar mais em breve se beneficiar desse direcionamento de maior abertura da economia e maior simplificação de burocracias. Então era isso que eu tinha para falar. Um abraço. Olá, meu nome é Luiz, eu sou gestor de crédito privado aqui na Principal Asset Management no Brasil e irei comentar um pouco sobre como foi o ano de 2025 e as perspectivas para o ano de 2026, tanto de títulos de crédito corporativos de empresas da América Latina, emitidos em dólar, quanto os títulos de crédito do mercado local brasileiro. Bom, começando um pouquinho sobre os títulos Latam, né, falando principalmente, começando pela região do Emerging Markets, nós notamos que desde 2023 a classe tem entregado um retorno bem consistente ao longo dos anos, né? Temos aqui um retorno consistente aproximadamente dólar mais 7 a 8% ao ano, o que é um retorno bem atrativo quando a gente pondera pelo risco dos ativos. O Emerging Markets, de maneira geral, foi uma região que teve bastante atratividade, né, nos últimos anos, né? Muitos investidores começaram a olhar mais para essa região. E quando temos Emerging Markets, né, a região de Latam acaba se destacando como uma das principais regiões que tem um tamanho de mercado amplo e que entrega retornos bem atrativos. E no ano de 2025 não foi diferente, né? A região de Latam trouxe uma performance bem interessante. Quando nós olhamos essa quebra de performance por países, né, praticamente todos os países da América Latina entregaram performance elevada. A única exceção acabou sendo a região do Brasil, que ao longo do ano de 2025 nós tivemos alguns eventos de crédito relacionados a algumas empresas brasileiras, que até inicialmente criou-se um questionamento por parte de investidores globais se nós estávamos tendo um risco sistêmico aqui no Brasil ou se era casos mais pontuais, que na nossa visão é o que de fato acontece, tá? Nós não acreditamos no risco sistêmico de crédito aqui no Brasil. Acho que esses eventos de crédito que aconteceram diziam muito mais respeito a situações de alavancagem de algumas empresas específicas, tá? E não um risco mais amplo. Olhando agora aqui para frente, né, como que a gente chega nesse ano de 2026, né? De maneira geral, o Emerging Markets ele encontra-se com os spreads bem achatados, tá? Bem baixos quando a gente pega a média dos últimos 5 anos, tá? Emerging Markets como um todo, Latam acaba não sendo exceção, tá? A gente entra também em 2026 com os spreads de Latam bem amassados e muitos casos de títulos corporativos sendo negociados, né, ou pagando próximo, às vezes até abaixo do título soberano daquele respectivo país. Diante desse contexto, né, como a gente tem se posicionado, antes de mais nada, aumentar o nível e o critério de seletividade dos ativos. Acho que antes, nos últimos anos, né, bastava você simplesmente estar bem alocado no fundo, que o fundo estaria performando razoavelmente bem. Acho que agora, nesse ano de 2026, seletividade acaba sendo o principal foco, encontrar as empresas que ainda estão pagando retornos atrativos vis-à-vis o risco de crédito inerente a essas empresas. Em termos de posicionamento de portfólio, também, de maneira geral, nós estamos dando prioridade para títulos com média até alto nível de duration. Obviamente, chamando bem a atenção com o cenário que a gente está vivendo agora no curto prazo, né, referente à guerra, que naturalmente está trazendo muita volatilidade para o mercado. Então, agora no curto prazo, a ideia sim é manter uma postura muito mais cautelosa em termos de alocação e guardar o cenário de normalização, para aí sim tomar uma postura de maior apetite a risco, tá? E agora, seguindo um pouco para o mercado de crédito brasileiro, tá? Acho que antes de mais nada é importante destacar a evolução desse mercado ao longo dos últimos anos, né? O mercado de crédito corporativo brasileiro tem sido cada vez mais relevante para como as empresas estão refinanciando suas dívidas, né? Se a gente comparar com esse mercado representava no perfil de financiamento das empresas no passado, né, em 2015, compararmos com como que está sendo agora em 2025, nós percebemos o salto de representatividade. E diante desse cenário, né, os fundos dedicados ao crédito corporativo high grade, né, das grandes empresas brasileiras têm entregado retornos bem consistentes ao longo dos últimos anos. Independente de cenário de maior taxa de juros,
maior inflação, incertezas e volatilidade, essa classe de ativo tem entregue bons números, principalmente quando a gente ajusta ao tipo de risco que o investidor está correndo nesse tipo de classe de ativo. Olhando agora para a perspectiva para 2026, né, o cenário acaba sendo mais ou menos similar. Nós também estamos passando por um momento de os spreads de crédito aqui no Brasil estarem bem achatados. Então, aqui também vale essa máxima de focar muito mais em seletividade e, principalmente, dado ainda todo o contexto macroeconômico que o Brasil se encontra, focar em empresas mais defensivas, empresas com menos nível de alavancagem, até que todo esse cenário de maior dúvidas, maiores incertezas passe. E para finalizar, acho que um questionamento que sempre acontece é, o que vale mais a pena, né? Comprar um título de crédito corporativo emitido no país ou emitido em dólar e você fazer o hedge para moeda local, né? Então, esse último gráfico aqui ilustra um pouco disso daí. A gente entende que de tempos em tempos, dependendo das circunstâncias do mercado, cria-se uma possibilidade de arbitragem que o investidor pode usufruir. Às vezes o título local está pagando mais que o título da mesma empresa emitido lá fora e vice-versa. Antes da guerra, né, a gente percebeu que essa arbitragem já estava bem difícil de acontecer, poucas opções de arbitrar esse tipo de investimento, só que agora com a guerra, né, o índice a diferença de remuneração acaba sendo mais relevante, né, então cria-se algumas oportunidades para os investidores usufruírem desse tipo de arbitragem. Bom, é isso que eu tinha por hoje, muito obrigado.